Em 1817 acontece, né, um fato marcante para a história do Brasil, que foi a Revolução Pernambucana, beleza? Essa é a bandeira dos nossos revoltosos, queridos revoltosos, e eu queria que vocês tivessem a noção de que essa bandeira é praticamente a mesma da bandeira de Pernambuco hoje, tá? A única diferença é que eles fizeram algumas mudanças, como por exemplo, né, a estrela central, agora a gente não tem mais as estrelas ao lado dessa estrela central, né? Então por quê? Porque na época, essas estrelas, né, na época que foi confeccionada, Pernambuco tinha dois aliados, Alagoas e Rio Grande do Norte, né? Então, por isso, colocaram três estrelas e depois mais estrelas iriam ser anexadas conforme outros estados aderissem à revolta, né? Quando foram fazer a confecção da bandeira de Pernambuco, 100 anos depois, né, em 1917, a gente tem, né, a retirada das outras estrelas para representar apenas Pernambuco. Há quem goste, há quem reclame. Beleza? Basicamente, né, eu falei para vocês na aula de revoltas emancipacionistas que a gente teria mais uma que a gente não ia falar naquela aula. Por que, que a gente não ia falar? Porque a gente teria que entender ela no contexto de período joanino. É exatamente a Revolução Pernambucana que a gente precisa entendê-la no contexto de período joanino, beleza? É uma revolta emancipacionista, não deixa de ser, e se você colocar naquele compêndio de aulas de revoltas emancipacionistas, não estará errado. Isso é mais difícil de entender, tá? O que, que vai acontecer? A gente tem em Pernambuco duas cidades principais, né? Olinda e Recife, né? Então, Olinda, né, é uma cidade que ela tem muita, mas muita, né, situação de iluminismo sendo propagado. Então a gente tem muitos seminários, muitas reuniões maçônicas, né, que discutem ideais iluministas, tá? Então o seminário de Olinda ele traz essas ideias iluministas à tona há muito tempo, há 50, 60 anos, tá? E aí esses ideais iluministas, somado a toda aquela notícia, né, a notícia bombástica da Revolução do Haiti, né, das revoltas do próprio Napoleão, da Revolução Francesa, da independência das 13 colônias, né? Todas essas revoluções burguesas vão trazer aí um ideal iluminista e emancipador para Pernambuco, tá? Mas essa não é a principal, isso é apenas uma referência, né, teórica para Pernambuco. O que vai motivar Pernambuco a se revoltar contra, né, o Reino Unido, Portugal e Algarves, né, o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, é a situação econômica. É com certeza, né, em qualquer revolta, qualquer revolução, qualquer rebelião popular, a situação econômica ela traz as pessoas mais conservadoras a se rebelarem. Porque as pessoas mais conservadoras, quando elas vêm batendo no seu bolso, elas percebem que a situação está horrível, né? Então isso é uma característica histórica. Quando bate no bolso da pessoa, a pessoa começa a se rebelar contra aquele governo. Então a gente tem aí a queda nos preços dos produtos coloniais, né? Como por exemplo o açúcar e o algodão. Né? Pernambuco era um excelente exportador de produtos primários, como açúcar e algodão. Só que, né, em relação ao açúcar, né, a gente já viu que o açúcar, né, do Nordeste vai decair, né, porque o preço das Antilhas é muito melhor, muito mais barato, e a gente já viu, né, que os Estados Unidos têm uma produção de algodão. E aí, conforme os Estados Unidos vai se emancipar, conforme os Estados Unidos vai evoluir politicamente e economicamente, o algodão dos Estados Unidos vai se tornar mais barato que o algodão brasileiro. E aí, né, Pernambuco vai sofrer muito em relação à economia, que esses produtos primários que eles estão vendendo não estão vendendo tão bem, porque o preço é muito mais caro que os seus rivais, tá? Além disso, né, as mercadorias vindas de Portugal, elas estão muito caras, não só as de Portugal, né, mas enfim, as mercadorias que Pernambuco comprava estão muito caras, cheias de impostos, inclusive mais impostos do que os produtos ingleses. E aí, né, tá batendo no bolso dos burgueses, né, de Pernambuco. Além disso, né, a gente tem aí um descontentamento geral com o Dom João VI, né, porque o Dom João VI ele toma medidas complicadíssimas para a burguesia, principalmente a nordestina. Então a gente tem um cenário perfeito, né, ideais iluministas e emancipacionistas, situação econômica frágil, né, trágica, e a gente tem aí uma descrença no governo do Dom João VI, formou-se, né, o motor necessário para a eclosão de uma revolta, né? Quais são os objetivos dos revoltosos de Pernambuco? Uma abolição lenta, regular e legal, ou seja, eles não são abolicionistas, por quê? Porque quem vai organizar essa revolta, assim como na Inconfidência Mineira, é a elite de Pernambuco, tá? Os senhores de engenho e os burgueses de Pernambuco, tá? De Olinda e Recife. O que vai acontecer?
é que a gente vai ter uma luta contra a exploração portuguesa, né? Eles querem proclamar uma república, né? Uma república constitucionalista e independente de Portugal, tá? Os líderes aí, principalmente o Frei Caneca, que depois vai participar de uma outra revolta, porque ele é muito revoltoso, o Andrade da Silva e o Domingos José Martins são os principais carinhas que vão, né, participar dessa revolta. A gente vai ter sim uma revolta, né? Não foi apenas uma especulação. Quando é descoberta, né, que essa revolta ela iria acontecer, de fato essa revolta acontece, os revoltosos pegam em armas e batalham contra os militares, né, digamos assim, os defensores do rei. Beleza? A gente vai ter a adesão, né, de alguns outros estados, como por exemplo Paraíba, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. Né, eu já falei para vocês, né, em relação à bandeira, né, que os dois primeiros foi Rio Grande do Norte e Alagoas, se eu não me engano. E a gente vai ter aí o resultado é que não deu certo, porque demorou 2 meses para o Dom João VI mobilizar as tropas, né, contratar mercenários que então vão atacar, né, a Revolução Pernambucana e vão dispersá-la, beleza? E aí os líderes, né, excluindo o Frei Caneca sobreviveu para contar a história e para participar de outra revolta, né, os líderes eles vão ser presos e executados, beleza? Enfim, no fim das contas não deu muito certo, né? Aqui uma imagem, né, da proclamação, né, da República aqui, né, que eles já estavam começando a organizar essa República pernambucana, tá? Então aqui uma organização dos revoltosos, ali ao fundo a gente pode ver a bandeira, né, e comprovar que essa bandeira é realmente a bandeira de Pernambuco, tá? A bandeira da época revoltosa, beleza? Além de revolta emancipacionista, a gente tem que ver, né, o último conteúdo do período joanino, que é a Revolução Liberal do Porto. Isso aqui poderia até se enquadrar dentro de história global, né, porque Portugal não faz bem, né, Portugal é história global. Então a Revolução Liberal do Porto, né, junto com várias outras revoluções burguesas que vão acontecer nas décadas de 20, 30, 40 e 50, né, ela vai ser uma revolução contra o absolutismo, contra o Congresso de Viena, contra a Santa Aliança, tá? A Revolução Liberal do Porto é decorrente de uma burguesia altamente insatisfeita com as medidas de Dom João VI, né? O Dom João VI, ele diminuiu os impostos ingleses, o que ferrou com a economia dos burgueses de Portugal, né? O Dom João VI elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? O que deixou os portugueses muito pé da vida, porque os portugueses eles queriam explorar Portugal, eles queriam explorar o Brasil, né? Queriam que o Brasil fosse uma colônia para resolver os problemas econômicos de Portugal, né? Então a gente tem uma burguesia amplamente insatisfeita, amplamente revoltada com as medidas do Dom João VI, beleza? Portugal em crise, obviamente, né? Por conta de toda aquela prerrogativa de exploração inglesa, né? Dos tratados desiguais, tratado de Methuen, toda aquela situação econômica gravíssima para Portugal, né? E aí os burgueses portucalenses, os burgueses de Portugal, os burgueses lusos, vão encabeçar uma revolução liberal, uma revolução que aconteceu no Porto, né? Porto, uma cidade aí, né, do nosso querido Portugal. Quais são os objetivos deles? Principalmente que Dom João VI volte para Portugal pra, né, cara, deu, isso daí tá feio pra ti, cara. Que isso? Tu tá dentro da colônia, tu eleva a colônia à condição de Reino Unido, e aí agora tu vai ficar aí? Não, vem pra cá de uma vez. E quando tu chegar, tu não vai ser mais o nosso rei com poderes absolutistas, poderes absolutos. Tu vai ser tu vai ter poder limitado por uma constituição. Olha só, né? Então a Revolução Liberal do Porto queria impor uma constituição ao Dom João VI. Além disso, a gente vai recolonizar o Brasil, porque isso é uma palhaçada com a gente, com os burgueses que te colocaram no poder, né? Colocaram a Revolução à Viz e depois apoiaram a Casa de Bragança. Isso é uma traição que tu tá fazendo com a gente, os burgueses lusos, né? Então os burgueses lusos querem recolonizar o Brasil, né? E querem impor um monopólio luso de volta, né? Então eles querem novamente ter um monopólio, né? O monopólio do Pacto Colonial Clássico. Beleza? Em 1821, o Dom João VI, com medo de perder o trono, né? Com medo de acabar tendo uma guerra entre ele e algum outro carinha que a burguesia lusa colocasse no poder em Portugal, ele acaba voltando, né? Aceitando as condições e ele volta para Portugal. Quem que ele deixa aqui como príncipe regente? O filho Dom Pedro I, né? O marido da Leopoldina de Habsburgo. Beleza? E aí o que vai acontecer? Portugal viraria uma monarquia parlamentar, enquanto isso, né, o Brasil encaminhava-se para o seu processo de independência. Reza a lenda que o nosso querido Dom João VI falou assim para Dom Pedro I: Filho, arme a revolução antes que as pessoas erradas a armem. Né? Basicamente, ele estava dizendo para o Dom Pedro I fazer a revolução antes que outras pessoas fizessem, né? Ou antes que a população fizesse. Mas isso é um tema de uma próxima aula. Vejo vocês lá.
Diz aí o que tu achou desse compêndio de aulas de período joanino, né? O que tu achou? Gostou, não gostou? Manda um feedback aí, compartilha, curte, né? Enfim, me diz aí o que tá achando, tá aprendendo, tá legal? Beijão e vejo vocês numa próxima oportunidade. Valeu!